pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe para vocês a resenha desse livraço aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo livro da Suzanne Collins, que é um prelúdio à trilogia Jogos Vorazes. Então, primeiro eu quero dizer que eu vi muitos comentários na internet antes mesmo de receber o livro. Eu comprei na pré-venda, mas ele demorou alguns dias para chegar. E muitas pessoas comentaram o quanto esse livro é lento. Inclusive, eu já postei a resenha lá no meu Instagram. Se você não me segue, me procura lá. E no meu Scooby eu também já postei a resenha. Eu terminei de ler esse livro hoje, meia-noite. Fiquei até as 2 horas da manhã só pensando e refletindo. Já escrevi a resenha, já tava doida pra postar. E lá nos comentários do meu post, algumas pessoas comentaram que estão lendo e estão achando um pouco lento. Mas assim, a leitura é diferente para cada um. Cada um tem uma experiência diferente lendo. Então, eu acho que vale muito a pena você ler, se você é fã dos Jogos Vorazes, para ter a sua própria opinião sobre o livro. Eu, particularmente, fui encantada desde a primeira página e li até o final, assim, sentindo aquela nostalgia no coração. Que saudade dessa narrativa. Ao contrário da trilogia Jogos Vorazes, esse livro aqui é narrado em terceira pessoa. Então, mostra um pouco da vida do Coriolanus Snow. Que nome, meu amigo! Na verdade, praticamente todos os nomes são um pouco esquisitos, assim, né? Pra nós, pelo menos, brasileiros. Não sei se você concorda comigo, mas na época ele tinha apenas 18 anos e era a 10ª edição dos Jogos Vorazes, nesse livro aqui, que começou a partir do término da guerra. Então, quando o Coriolanus tinha 8 anos, ele tinha passado já pela guerra, né? Ele tem essas lembranças, as marcas daquele período de bombas e tiroteio. Ele perdeu os pais na guerra, então teve que morar com a avó e a prima, que também perdeu os pais, né? Eram só os três. E ele carrega muitas lembranças, muitas marcas e cicatrizes, né, dessa época, que é muito comentado ao longo do livro, mesmo ele já tendo 18 anos. Então, a partir de lá começou os Jogos Vorazes e agora, na 10ª edição, há uma novidade. Os tributos serão orientados, né, por mentores, que serão os alunos formandos da academia. Uma coisa surpreendente do livro é que a família Snow passa por muita dificuldade. A partir do momento em que os pais foram mortos, a fortuna da família foi perdida porque eles investiram errado, basicamente, e acabaram perdendo a fortuna na guerra. Então, o Coriolano só conseguiu continuar nessa escola, que é super privilegiada, é uma escola de elite, por causa do seu nome. Então, todo mundo pensa que ele ainda tem fortuna, que ele é rico, assim como os seus colegas, mas na verdade ele não tem quase nada para comer na hora do jantar. E ele finge que tem. Ele tem essa alma muito soberba, digamos assim, para enganar as pessoas e continuar. A única esperança dele é que ele consiga continuar se destacando na academia e ganhe um destaque maior como mentor dos Jogos Vorazes para conseguir uma bolsa na universidade. Então, essa é a esperança dele, é a única chance que ele tem de sair de vez da pobreza. Então, na hora da colheita, meio que é distribuído os tributos aos formandos. Na verdade, nós acabamos descobrindo que muitos pais, né, por terem condições melhores, compraram tributos melhores. Porque nós sabemos, né, apesar de ser um sorteio, o Distrito 2 geralmente tem pessoas que são melhores, mais fortes, têm condições melhores de vida, que têm mais chance de vencer os Jogos Vorazes do que os distritos mais pobres, digamos assim. Então, o Snow acaba ficando com a garota do Distrito 12, que é a Lucy Gray, que tem apenas 16 anos. E assim, ele fica muito frustrado, porque comparando com os competidores da garota, ela não tem chance nenhuma de vencer. E ele precisa destacar da melhor forma possível. Sendo assim, ele aproveita da simpatia da garota, porque ela canta, ela tem vários jeitos assim de encantar as pessoas e ele abusa disso para conseguir um destaque maior. E ele quer vencer, custe o que custar, essa é a verdade. Então, mesmo o Coriolanus tendo apenas 18 anos, nós conseguimos perceber alguns indícios da personalidade dele que nós conhecemos já nos Jogos Vorazes, né, na trilogia mesmo. Então,
Apesar de ele ter um pouco de solidariedade, empatia, ainda tem aquele coração nobre, nós percebemos que mesmo assim ele é ambicioso, concentrado, determinado no que ele quer e ele é capaz de tudo para conseguir o que quer mesmo. Nós já percebemos um pouquinho da má índole que ele apresenta ao longo da trilogia que nós já conhecemos. E o mais interessante desse livro é que, por exemplo, se você já leu a trilogia Jogos Vorazes, já conhece o personagem Snow e sabe quem ele é. Então, quando a gente começa a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, nós já sabemos o desfecho da história, certo? Mais ou menos certo, não é errado, mas é que provavelmente você deve pensar que não vai se surpreender com a história, porque por mais que o Snow seja pobre e não tenha chance nenhuma, aparentemente, de conseguir um destaque maior na sociedade, a gente sabe aonde ele vai chegar, qual é o destino dele. Mas a autora nos surpreende, ela nos pega de uma forma, vocês não têm noção, que depois dos jogos há uma virada na história que te deixa assim, meu Deus. E agora? Ele tá perdido. Assim, gente, eu fiquei sem palavras mesmo. E depois de tudo, do desenrolar, lá no final, a grande reviravolta em que eu fiquei chocadíssima. Sério, a Suzane me pegou de vez. Foi a última cartada que ela tinha ali na manga e que, olha, funcionou com maestria. Eu fiquei impressionada mesmo com esse livro. Sem contar que ao longo da leitura foi uma nostalgia enorme voltar para esse mundo dos Jogos Vorazes, voltar para Panem, voltar a ler a narrativa maravilhosa da Suzanne Collins. E o final é surpreendente. O final é realmente surpreendente. Eu terminei de ler esse livro meia-noite, eu fiquei até as 2 horas da manhã refletindo sobre ele, porque, olha, me surpreendeu. Eu tô boba? Eu fiquei boba. Eu realmente fiquei pensando, nossa, ela me fez de palhaça o livro inteiro. Eu gosto disso, eu gosto, porque às vezes a gente fica refletindo, criando várias teorias, como aconteceu comigo. Quem me acompanhou no Instagram sabe o quanto eu criei teorias para esse livro e no final não era nada do que eu pensei. Eu fui totalmente surpreendida, sabe? As minhas teorias caíram por terra. Essa é a verdade. Então, assim, vale muito a pena ler esse livro, sim. Tanto antes como depois da trilogia, se você ainda não conhece, mas vale a pena conhecer a narrativa da Suzanne Collins e principalmente essa história. E também eu acho que muita gente já sabe que ao longo desse livro é explicado a origem daquela música Árvore Forca, que foi símbolo de rebelião da Katniss Everdeen na trilogia. Então, assim, esse é o único detalhe do livro que eu não gostei muito, que há muitas letras de música ao longo da narrativa. Então você tá lendo e tem aquela quebra de narrativa para colocar a letra de uma música. Eu entendo que, de certa forma, ela não poderia simplesmente jogar a música ali e explicar sem ter um contexto dela antes, né? A forma com que ela foi composta e por que ela foi composta, ter toda uma história por trás e nós percebemos que essa música em especial tem um valor muito importante para o Snow. Então eu acho que durante a trilogia Jogos Vorazes a gente não percebe isso, a gente pensa que é só uma música, né? Um hino de rebelião, mas na verdade essa música é muito importante nessa história aqui. Ela faz parte da história do Snow e eu acho que ele nem deixou transparecer isso, o quanto a música é importante para ele, valiosa para ele, e o quanto ela já era significativa antes mesmo, lá na juventude dele. Todo um contexto, todo um significado por trás da origem dessa música que é muito legal, é muito importante e vale a pena conhecer. Apesar de ter muitas músicas ali, né, ao longo do livro, coisa que eu não gostei muito. E também é um mistério. Gente, o livro termina com um mistério muito grande. Como eu falei pra vocês, houve aquela reviravolta grandiosa no final, mas ela é composta por mistérios. Eu não sei se aquilo realmente aconteceu, se é coisa da minha cabeça, ou se o Snow tá nos enganando na narrativa dele. Na verdade, não tenho como saber. Eu queria muito conversar com alguém sobre esse livro para discutir mais sobre. Até porque ao longo do livro eu ficava tentando conectar tanto o Snow com a Katniss, apesar de todos esses longos anos ter passado, né, entre a existência dela e a existência desse livro aqui, e ao mesmo tempo eu fiquei tentando conectar o parentesco dele com a Lucy Gray, coisa que foi uma teoria da minha cabeça mesmo, porque eles não têm parentesco nenhum,
Só que há um mistério ali no livro, logo no começo, que o Snow diz que a mãe dele estava grávida e que o bebê desapareceu. E era uma menina. Quem era essa menina? Eu queria muito saber. Eu queria realmente muito saber. Então eu não sei se foi explicado ao longo do livro e eu não pesquei essa informação, ou então se a menina morreu e realmente assim ficou nas entrelinhas, subentendido, mas ao mesmo tempo a narrativa da Collins não é algo que fica nas entrelinhas, ele é explicado de forma explícita mesmo. Então eu acho que deve ter passado despercebida essa informação. Só que eu fiquei ao longo do livro inteiro esperando uma revelação da irmã perdida do Snow, que talvez nem exista, né? Seja coisa da minha cabeça. Então venha conversar comigo sobre esse livro, que eu quero muito, muito, muito discutir as teorias que eu criei, pra ver se eu realmente enlouqueci ou se eu estava certa, quem sabe? Nós não sabemos. Suzanne Collins, você se superou. Acho que... Nossa, gente, uma nostalgia enorme e eu amei, amei, amei demais. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Então vai lá me acompanhar no Instagram, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou desse livro. Ou se você ainda vai ler, quem sabe, né? Tem muita gente que tá lendo, tem muita gente que ficou com receio de comprar por causa dos comentários negativos, mas eu digo aqui pra você, vale a pena sim. Então deixe seu like, tchau!